Bom, espectadores da TV Caparó, estamos aqui com Luiz Molan, ex-prefeito de Iguaçuí, que também hoje dirige o Instituto Histórico e Geográfico de Iguaçuí, e veio aqui conversar um pouco com a gente sobre esse trabalho que é realizado pelo Instituto Histórico, que é um trabalho de levantamento, todo documentado, certo? Tudo baseado em história, e uma história muito bonita, como vocês vão poder perceber. Luiz, como é que é esse trabalho? Como é que começou o trabalho do Instituto Histórico aqui de Iguaçuí? Olha, o Instituto Histórico sempre foi um desejo de uma certa camada da população, né? Porque a cidade já vai fazendo agora 200 anos, nós não tínhamos um registro direto do que acontecia na cidade. O Instituto Histórico no Brasil, ele foi criado ainda no período regencial e teve como presidente de honra o imperador Pedro II, que frequentou praticamente mais de 500 sessões do Instituto Histórico durante todo o seu reinado. Ele chegou no Espírito Santo na década de 20 e Iguaçuí, aproximadamente 6 anos que nós criamos o Instituto Histórico, depois que no meu primeiro governo nós criamos o Promemória da Cidade e vimos que não adiantava juntar e fazer estudos sobre o município, nós saímos do governo e jogaram os documentos da memória da cidade no lixo. Fotografias, documentos desapareceram de uma maneira... Quer dizer, a gente viu que isso com o poder público não dá certo. Então o Instituto Histórico ele surgiu e teve logo adesão de vários professores, de intelectuais, de profissionais liberais que gostam da história. Nós nos reunimos pelo menos uma vez por mês e nós tomamos por decisão montar verdadeiramente a história da cidade. Como que tudo começou, como que se desenvolveu, sem inventar nada, sem criar lendas, mas registrar também a história oral, porque a oralidade também é uma das fontes da história. Então nós estamos nesse trabalho há 6 anos levantando a memória da cidade e hoje a gente tem uma visão do que quer. E Iguaçuí, dia 16 de julho, fará 200 anos da sua denominação como Rio Viado e a chegada da primeira, vamos dizer, tropa mineira que ocupa militarmente a região e vai até Itapemirim. Isso é um marco, né, registrado no Arquivo Público Estadual. Outra vertente do Instituto é a Reserva da Biosfera. No ano passado, nós realizamos o primeiro Fórum Socioambiental, nós conseguimos a aprovação da lei que reconhece a nossa região como Reserva da Biosfera, e agora estamos esperando a regulamentação pelo governador Paulo Artung. Então o Instituto está lutando nessas duas frentes, mas agora estamos para comemorar os 200 anos da cidade e neste momento nós estamos totalmente direcionados para esse objetivo. Algumas pessoas não entendem por que 200 anos, porque confunde-se, né? Porque o município não tem 200 anos, o município de Iguaçuí. Agora, como é que é essa história dos 200 anos? Explica pra gente aí. Olha, se você fosse falar dessa maneira, o Brasil não teria 500 anos, porque ele foi descoberto em 1500, só ganhou a independência em 1822. É a mesma coisa, Iguaçuí. Ele começou o processo colonizatório em 1815 e só em 1928 que ele conseguiu a independência do município de Alegre. Então, a história se faz dessa maneira, né? Você veja que nós temos aqui um documento que ele é importantíssimo, porque ele é o texto básico, a nossa certidão de idade. Aqui é o diário daquele que começou a transitar e ocupar a região. Ele diz que a junta militar de colonização e civilização dos índios, do qual ele, Alferes, era comandante de um batalhão, né, foi incumbida de abrir um caminho, que essa região aqui foi proibida durante o do ouro, a circulação, então chamava-se zona proibida. Não podia ter homem branco aqui, não podia entrar para evitar o contrabando de ouro. Casteou o ouro acabou em 1815, o que ia fazer com que Minas produzia? Não tinha estrada para o Rio de Janeiro. O caminho mais próximo era Itapemirim, onde tinha um pequeno porto,
era abrir uma estrada onde eles pudessem escoar a produção mineira de grãos, de carne, todo esse tipo de coisa, para a corte, que era o maior centro consumidor, que era o Rio de Janeiro, né? Então, eles tinham que abrir uma estrada por aqui. E eles entram pela primeira vez aqui. Interessante, ele registra o encontro deles com os índios daqui, que é uma coisa que é muito bonita, a história. Nós fomos aqui, tinha uma grande quantidade de índios tupis coroados da nação, puri coroado da nação tupi, né? Eram os índios que habitavam aqui, diz que eram mansos, eles usavam coque na cabeça e habitavam naquela região ali de São Pedro de Rates, que foi criado depois como aldeamento por Minas Gerais, com o nome de São Pedro do Rio Preto, né? Porque o Rio Preto já, quando eles chegam aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi criar um forte militar na região de Dores do Rio Preto, para ocupar a região e ter estrutura. Deixaram pessoas, índios, soldados, para plantar milho e outros cereais, que quando eles voltassem, eles iam fazendo paradas e iam se hospedando, ter lugar para ranchar, e ao mesmo tempo ocupando a região. Isso foi em 1815, né? Dia 16 de julho de 1815, conforme consta desse documento que nós temos aqui, da Biblioteca Pública Estadual, e que é um documento, a certidão de idade de Iguaçu, por assim dizer. Não, foi dia 16 de julho de 1815 que eles aqui chegaram. Não temos como desmentir a história, está escrito, registrado, e assim se deu. Nós tivemos depois um processo de, obviamente, de ajustamento. Aqui tinha sido capitania de São Tomé, a capitania de São Tomé desapareceu no século XVIII, o Espírito Santo terminava no Rio Itapimirim, ele cresceu, foi até o Itabapoana, o estado do Rio terminava lá no Paraíba, subiu até no Itabapoana, e essa confusão dessa região aqui de Minas e Espírito Santo, o Espírito Santo não tinha gente nenhuma, era despovoado totalmente, era habitado no litoral, então não estava nem aí quem ia tomar conta disso daqui. E Minas assumiu a governança aqui. Em 1820, chega por aqui o capitão-mor Manuel José Esteves de Lima, né? Comandando uma bandeira e aproveitando a picada feita por João Montes da Fonseca, ele vai até Itapimirim também. Só que já era uma bandeira de colonização, ele vai deixando em cada região uma pessoa para tomar conta. E assim foi começando a povoação de Iguaçuí, de Alegre, de Rive e Jerônimo Monteiro, porque essas regiões foram fundadas por ele. Ele depois volta para Minas Gerais, depois que a verdade é que ele estava também procurando ouro, que o Caparaó tinha muito ouro de bateia, você colocava o ouro de aluvião, como eles falavam, você entrava com peneira, se encontrou muito ouro nessa região. E eles acreditavam que aqui tivesse ouro. Então, na verdade, além de abrir o caminho, eles estavam à procura de ouro aqui. Eles foram deixando em cada região uma pessoa para tomar conta. Aqui, eles deixaram Justino José Maria das Dores, né? Mas o capitão volta para Minas e depois ele volta com todos os poderes de Minas. Ele constrói uma fazenda em São Pedro de Rates, chamada Fazenda Santa Marta, e instala o governo de Minas lá. Lá estavam as tropas de Minas, os cartórios de Minas, nada se fazia na região sem assinatura do capitão Manuel, né, José Esteves de Lima, era português de Ribadouro, que havia recebido uma herança de um tio, ele vem para as Minas Gerais e ocupa. Então a administração de Minas ficava em São Pedro de Rates, na verdade. Então isso aqui era Minas Gerais? Aqui era Minas Gerais. Eu posso até te mostrar o livro maravilhoso do membro do nosso instituto, o Miguel Teodoro, né, que escreve. Você pode olhar aqui os documentos das primeiras fazendas de Iguaçuí, todos eram feitas a partir de 1850, com a Lei da Terra, registrados em todos do Carangola, as fazendas de Iguaçuí. Tinha que passar na Fazenda Santa Marta, em São Pedro de Rates, e lá eram registradas as fazendas, 50 e tantas propriedades dessa época registradas em Minas Gerais, que se registravam. Quer dizer, ali ele exercia o governo de Minas. E em 1856 ele morre, esse major,
E nesse período ele deu muita terra, as terras para os Aguiar, para os Carvalho, para esse pessoal todo, tudo foi terra concedida. Quem dava cismarias em nome de Minas aqui era o Major, isso está tudo documentado, está tudo em tombos do Carangola. Né? Veja, a nossa história passa por Minas Gerais. Né? E quando é que passou para Espírito Santo? Em 1860, aqui há um movimento revolucionário praticamente, dominado, liderado por Luiz Francisco de Carvalho, que era um paulista, né, do Bananal Paulista, lá no Santos, que achava que aqui tinha que ser Espírito Santo. Eles começam a fazer uma revolta contra o poder de Minas aqui. Aí a província do Espírito Santo entra na justiça e o Ministério da Justiça diz que aqui era Minas Gerais. Aí o Espírito Santo, o que acontece? Devido a essa confusão, Minas ocupa militarmente a região do Veado, a região do Iguaçuí. As tropas mineiras vêm, prende Luiz Francisco de Carvalho, ocupa militarmente a cidade. E o Espírito Santo continua a lutar para que aqui fosse reconhecido como Minas. Em 1863, uma decisão do Ministério da Justiça acaba reconhecendo que aqui é território mineiro. E aí acontece a célebre briga que todo mundo registra na história, que eu acho que tem que se repetir, que é bonita. Luciano, né, o Luciano Lobato era sobrinho do Manuel José Esteves e Lima. Com a morte do tio em 56, ele assume o governo de Minas Gerais na região. E o Luiz Francisco de Carvalho tem uma discussão feia com ele, falando o seguinte: se aqui não for virar Espírito Santo, eu pego a minha família e vou embora para São Paulo. E o Lobato disse, não, a mim não cabe outra coisa, se eu perder eu vou embora para Minas Gerais. E acontece em 1863, quando o Luciano Lobato toma conhecimento de que Iguaçuí era realmente, o Veado era realmente o Espírito Santo, ele vai, soube, e já foi chegando e pedindo a mulher para arrumar as roupas, arrumar trouxa, abandonou a fazenda e foi embora para Minas Gerais. E lá ele foi reconhecido e ganhou inclusive o título de Barão de São Francisco do Glória. Isso aí foi volta de quando? Isso foi na volta de 1863. Né? Quando passou a ser Espírito Santo. Passou a Espírito Santo, definitivamente. O governo de Minas cessa, mas a Igreja Católica continua dependendo do Bispado de Mariana. O Espírito Santo todo era ligado ao Bispado do Rio de Janeiro e Iguaçuí continuava pertencendo ao Bispado de Mariana e à comarca eclesiástica de Tombos do Carangola. Isso durou até a criação do Bispado do Espírito Santo. Nós somos aqui dependentes de Minas Gerais. Olha. Então veja você que é uma história bonita, é uma história de lutas, né? E que nós podemos realmente registrar com coisas bonitas que aconteceram aqui no século XIX. Esses documentos pertencem todos ao Instituto Histórico. Perfeito. As pessoas têm como ter acesso a isso? Nós não temos onde colocar esses livros fantásticos, a memória do Brasil que nós temos, maravilhosa, uma biblioteca que poderia ser utilizada para pesquisadores de curso de mestrado, de pessoas que queiram escrever. A biblioteca do Instituto é muito boa, não temos onde colocá-la. Aí nós somos abrigados pelo Centro Cultural Maria Ferraz, que fica na Avenida Espírito Santo, mas nós não temos espaço para colocar o que o Instituto Histórico tem. Nós vamos sim promover uma exposição lá agora, dia 16 de julho, com todos esses livros, com toda a documentação. Vamos pedir o empresariado para nos ajudar, para que não passe em branco a comemoração dos 200 anos da cidade. Né? Você veja uma coisa importante, Iguaçuí foi a primeira freguesia do Espírito Santo a libertar os escravos antes de 13 de maio. Graças ao trabalho dos comendadores Francisco Eurico de Aguiar e José de Aguiar Valim, que, influenciado por seus primos de São Paulo, por sinal, essa família merece um estudo aprofundado. Foi uma das famílias mais ricas do Brasil Império, no período do Império, quando o Brasil pagava empréstimos no exterior da família Rothschild, muitos dos empréstimos foram avalizados pela família Aguiar. Então nós estamos num diálogo para ver que esse dia, 8 de abril, se transforme como uma festa da Mãe Negra que nós chegamos a fazer. Iguaçuí teve uma colonização em Urubá, uma nação africana da Nigéria, que veio do Ceará para Minas Gerais, cuja mãe senhoria foi herdeira disso.
né? Era uma mãe de santo fantástica. A cultura afro em Iguaçu está sendo destruída. Hoje a dona Senhorinha morreu, não tem mais ninguém da nação Iorubá. Tem ali nos Eufrásios, na Cruz dos Cativos também, a manifestação Iorubá, do lado da cachoeira, muito linda, mas muito deteriorada. Tem a dona Negra também, que nessa nação, só as mulheres podem dirigir essa religião. Em Iguaçu tem essa cultura, tem o cemitério do escravo, um pouco abandonado, mas que é uma marca desse período. Nós temos uma marca africana muito forte na nossa cultura. Nós temos uma história bela, a história da chegada dos italianos, que também é uma coisa muito bonita, ainda no século XIX, como os Aguiar trazem de suas fazendas de São Paulo várias famílias italianas para substituir o negro na fazenda. Isso tudo é a nossa história do século XIX. E muito interessante, aqui teve briga de republicanos e monarquistas. Luiz Francisco de Carvalho foi o líder do movimento republicano em Iguaçu, enquanto a família Aguiar era defensora do Partido Conservador e do favor da monarquia. E você veja que aqui teve uma luta célebre, que está registrada também em cartório, entre o monarquista e republicano. É muito bonito de ver que a história de Iguaçu, ela esteve inserida desde o processo da abolição, do processo republicano. Nós sempre, no século XIX, fomos presença na vida nacional, mesmo aqui no interior capixaba. Bom, então vamos concluindo. É só chamar a atenção ao pessoal que ele me apresentou um documento aqui, está nas minhas mãos, Itapemirim, 1815. E talvez Itapemirim não tenha esse documento. Não. É justamente a criação assinada pelo príncipe Dom João VI, criando a vila de Itapemirim. Quer dizer, talvez, é um documento que está aqui em Iguaçuí, Instituto Histórico e Geográfico de Iguaçuí, e talvez Itapemirim não tenha esse documento. Né? É uma coisa interessante, porque Iguaçuí fazia tudo parte da vila de Itapemirim. Né? Esse é o documento de criação da freguesia de Iguaçuí. E esse aqui é o documento da freguesia de Iguaçuí, assinado por José Barbosa Pereira Espíndola, o segundo oficial. Né? E também pelo secretário Graciliano Aristides do Prado Pimentel. É uma coisa fantástica, o decreto da época do Império ainda, né? O documento está aqui, como foi criado o Iguaçuí. Temos aqui a lei que criou o município de Iguaçuí, a cidade de Iguaçuí. Isso aqui já é a lei de Viado, 1828. Né? Já criando a cidade de Iguaçuí, né? Né? Mas ainda não era emancipado, né? Não. Não estava emancipado. Não, aqui está emancipação de Iguaçuí. Emancipação de Iguaçuí mesmo. Então tá. Aqui uma cópia da certidão da criação da comarca de Iguaçuí. Aqui está escrito cópia da ata de instalação da comarca de Siqueira Campos, era o antigo nome de Iguaçuí, né? 3 de outubro de 1901, ou seja, foi logo depois da emancipação. Né? É interessante para a gente finalizar aqui, de mostrar a importância de uma mulher na história dessa cidade. Que para mim, não foi Paulo Artung, não foi Chiquinho, não foi Eurico Herrera, não foi ninguém. Foi Emiliana Emer, a figura mais importante da história dessa cidade. Foi a primeira mulher. Foi a primeira mulher a votar e foi a mulher que... Do Brasil, né? Do Brasil. Ela foi a terceira a ter título de eleitor, mas as outras duas lá foram impedidas de votar, ela foi a única que votou no Brasil. Então você veja o seguinte, essa mulher ela foi responsável pela nossa separação de Alegre. Essa mulher brigou para criar campo de aviação, essa mulher brigou por tudo que a cidade teve de importante. A história toda, ela transitou no meio de Dona Emiliana. E a coisa mais importante que você vê disso tudo é que em 1930, quando há a Revolução de 30, Iguaçuí é invadida e ocupada militarmente por Minas Gerais. E nós ficamos sob o governo do Demerval Amaral, que era de Carangola, até 1935. Ele governou Iguaçuí em nome da Revolução e aqui invadiram, ficaram, e ele foi um dos melhores prefeitos da história da cidade. Então, agradecendo aqui a presença do nosso ilustre convidado, Luiz Molan, que é conhecedor absoluto de toda essa história e que realmente merece essa história ser guardada com todo o carinho que merece. A gente faz votos para que essas coisas fiquem bem organizadas, sempre muito organizadas, que eu sei que você tem esse cuidado, mas que tenha um lugar para que as pessoas possam
conhecer melhor a história de Iguaçu, assim como isso também sirva de exemplo para outros municípios, né, da região que estão nos assistindo, para que também guardem a sua história, porque tem muita história bonita pela nossa região aí. E agora terminando aqui nossa conversa, agradeço a vocês que estão nos assistindo e numa outra oportunidade voltamos com muito mais. Obrigado.